Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física aqui da turma da tarde. Tudo bem com vocês? Dando aquele boa tarde especial para toda a galerinha que nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pelo IPTV, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma aula aqui do canal Educação. E galerinha que está pouco a pouco conectando aqui com a gente, 1h da tarde, né? Galerinha que está começando a se conectar pelo IPTV e também pelo YouTube. Vamos iniciar aqui mais uma aula de Física, o nosso único horário que nós temos hoje, na terça-feira. E depois a gente vai dar continuidade a esse encontro na nossa quinta-feira de aulas, que nós temos os 2 primeiros horários da tarde, certo? Então, para a galerinha de Ribeiro Galeota, tá online aqui com a gente, muito boa tarde para vocês. Galerinha que está falando aqui com a gente também pelo YouTube, pouco a pouco vai conectando conosco, também sejam muito bem-vindos. E a gente vai iniciar o tema, dando continuidade, na verdade, né? A gente vai dar continuidade ao tema de indução magnética, que nós começamos na nossa última aula, né? Nosso último encontro, na quinta-feira, nós iniciamos o tema de indução magnética e hoje nós vamos, na disciplina de Física, dar continuidade a essa parte do nosso conteúdo de eletromagnetismo, tá bom? Na aula de hoje, o nosso objeto do conhecimento é a indução magnética. E os objetivos quais serão, professor? Nossos objetivos são compreender como ocorre a geração de corrente induzida, ou seja, eu vou compreender como eu posso criar uma corrente forçadamente. Essa corrente ela não é uma corrente gerada pela diferença de potencial. Ela é uma corrente gerada pelo campo magnético, tá bom? E se tem algo forçando a geração da corrente elétrica, então eu vou estudar também essa força eletromotriz induzida que está relacionada com o campo magnético, né? Com o vetor indução magnético e também vou relacionar com a velocidade. Além disso, nós vamos perceber que temos uma força eletromotriz quando também variamos o campo magnético. Então, a gente vai estudar essa variação do campo magnético também. E compreender a definição do fluxo magnético, como o fluxo magnético ele acontece em diversas situações também, tá bom? Então a gente vai estudar a indução magnética, como ela ocorre, como ela pode produzir corrente elétrica, o que causa a variação do fluxo de campo magnético e vamos estudar esse fluxo magnético, ok? Então, eu vou trazer alguns pontos na aula de hoje que servirão como revisão para a nossa aula da quinta-feira passada. E aí, a gente vai continuar nossa aula de hoje com exercícios, tá bom? Então, para revisarmos um pouquinho sobre o tema de indução magnética, eu trouxe aqui o experimento de Faraday e também trouxe a definição de indução magnética. Então, indução magnética, meus queridos, é o fenômeno responsável pela produção de corrente elétrica. Olha aí, eu vou produzir corrente elétrica em materiais condutores que se encontram dentro de um campo magnético. Porém, esse campo magnético, ele não pode ser constante. Ele não pode ser um campo constante.
Para que haja, galerinha de Pimenteiras, galerinha de São Gonçalo, os meus lindos de São Gonçalo, para que haja um fluxo magnético, eu tenho que ter uma variação desse campo magnético. Eu vou já mostrar isso para vocês, tá? E só através dessa variação do campo magnético que eu consigo produzir a corrente elétrica, tá? Então, é necessário que eu tenha mudança no fluxo do campo magnético que atravessa esse material condutor. Professor, como é que eu tenho mudança do campo magnético? Faraday se perguntou quanto a isso. Então, ele propôs um experimento. Qual foi o experimento? Ele pegou uma bobina, ele pegou um solenoide, e os polos desse solenoide ele conectou a um galvanômetro. Um galvanômetro, como a gente já havia estudado antes, um galvanômetro é um medidor de corrente elétrica. É semelhante a um amperímetro. O amperímetro ele mede corrente elétrica, o galvanômetro também, tá? E aí esse galvanômetro ele vai medir o quê? Corrente elétrica, ele vai possibilitar encontrar valores para a quantidade de carga que flui nessa bobina. Porém, só deixando o ímãzinho parado desse jeito, perto da nossa espira, perto da nossa bobina, perto do nosso solenoide, não iria criar corrente elétrica. Se você deixar paradinho aqui, o ímã, lá no galvanômetro não vai medir nada. Não vai produzir corrente elétrica nenhuma. Então, Michael Faraday, ele percebeu o seguinte, olha, eu tenho que ou afastar esse ímã ou aproximar esse ímã da bobina. Aproximando ou afastando o ímã da bobina, nós conseguimos variar o fluxo de campo magnético que entra nesse solenoide e variando o fluxo de campo magnético dentro desse solenoide, ou seja, variando o número de linhas que entram nesse solenoide, eu vou variar o campo magnético. Variando o campo magnético, eu vou conseguir produzir corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, jovens, ela é criada pela variação da quantidade de linhas de campo magnético que entram nesse solenoide. Tá bom? E esse fluxo de campo magnético é o que produz a corrente elétrica, jovens. Então, essa foi a descoberta de Michael Faraday. Um fluxo magnético produzindo corrente elétrica, ou seja, um campo magnético produzindo eletricidade. Certo, Érica? Muito boa tarde, moça. Prazer em tê-la aqui com a gente na nossa aula, acompanhando as aulas aqui do canal Educação. Jovem, esse foi o experimento número 2 do eletromagnetismo. O experimento número 1, que nós estudamos antes e chamamos de experimento de Oersted, foi o experimento número 1. Oersted descobriu que corrente elétrica conseguia produzir campo magnético. Michael Faraday observou o oposto, certo, galerinha de Uruçuí? Os meus lindos de Uruçuí perceberam o oposto, que campo magnético também consegue produzir corrente elétrica.
Ok, jovens. Bacana. E que fluxo é esse, professor? Como é que nós podemos construir, calcular esse fluxo? É simples. Basta você multiplicar a intensidade do campo magnético pela área da superfície em que esse campo magnético ele vai passar. Porém, ainda temos que relacionar com o ângulo entre essa área e as linhas de campo magnético. Não é qualquer ângulo que vai possibilitar um fluxo máximo de campo magnético. Tá? Então, variando o ângulo, eu estarei variando o número de linhas, a quantidade de linhas que passam por essa área. Ok? Pronto, Érica. Lá na química também estudamos, sim, Michael Faraday. E lá na química estudam os aspectos quantitativos da eletrólise, né? Pronto. Então ele foi um estudioso da eletricidade, do magnetismo. E na eletrólise você tem esse aspecto elétrico, né? Também nas reações. Isso mesmo. Professor, e como assim nós vamos descobrir o fluxo, né? Veja só. O fluxo, eu vou tentar medi-lo através dessa área aqui, que eu estou circulando de preto. Essa área seria uma espira, por exemplo. Seria uma espira, seria um anel. E eu quero saber, eu quero contar quantas linhas conseguem passar entre esse anel. Ou seja, no interior dele, no centro desse anel. Então, o fluxo, jovens, fluxo de indução magnética, falar que eu quero medir o fluxo de indução magnética, é dizer que eu quero saber o número de linhas que vão passar por essa área, o número de linhas de campo magnético que vão passar no interior dessa área, dessa espira. Então, descobrindo o número de linhas que passam no interior dessa área, eu vou descobrir o fluxo de campo magnético. É como se fosse o fluxo de água. Eu quero descobrir o fluxo de água de uma mangueira. Então, eu vou ter que descobrir qual é a quantidade de água que passa numa determinada área da mangueira. Eu quero descobrir, então, a vazão da água, né? Então, lá na água nós chamamos de vazão. Aqui nós chamamos de fluxo de indução magnética. Certo, Josélia? E aí, jovens, como é que eu vou medir esse fluxo? Olha só. O fluxo, ele vai ser interpretado como o número de linhas de campo que vão passar por essa área do anel, e eu vou relacionar com o ângulo que eu coloquei essa área em relação às linhas de campo. Então, eu quero que você imagine, por exemplo, como um copinho que eu vou colocar aqui e tem um fluxo de água passando por esse copo. O áudio tá baixo, galerinha? Como é que tá aí, Júnior? Tá tudo ok o áudio?
Aí vocês vão me informando, tá, galerinha? Se o áudio está ok ou não, tá bom? A gente vai organizando daqui e vocês daí, certo? Então, meus amores, imagina que eu tenho um copo e eu vou querer saber quanto de água consegue entrar nesse copo. Então, eu vou medir o volume de água que passa dentro da boca desse copo. Isso aqui, quando a gente associa a campo magnético, eu estarei falando do fluxo, então, de indução magnética. E o seguinte, olha o que eu vou estudar. Além de estudar a direção do campo magnético, eu tenho que estudar a inclinação da área em relação a esse campo magnético. Toda área, toda superfície, ela vai ter uma reta normal. Essa reta normal, ela vai estar indicando para qual direção essa minha superfície está orientada. E a reta normal, ela é uma reta perpendicular à superfície. Tá? A reta normal, ela sempre será uma reta perpendicular à superfície. Então, aqui nós temos a nossa reta normal, em vermelho. Se eu analisar o ângulo entre a reta normal e a superfície do anel, da espira, eu vou observar um ângulozinho de 90 graus. Certo? Eu vou observar um ângulozinho de 90 graus entre a superfície do anel, a superfície da espira, e a retazinha normal. Porém, eu não vou estudar, galerinha, o ângulo entre a normal e a espira. Eu vou estudar o ângulo entre a normal e o campo magnético. O ângulo que eu vou analisar, jovens, é esse ângulo aqui. O ângulo que a gente vai analisar é esse ângulo aqui. Bom? Aí, Érica, vai ser em decorrência desse ângulo que eu vou ter um campo máximo, um fluxo máximo, perdão, ou um fluxo mínimo. Quando é que o fluxo é máximo? Vamos lá. Quando é que eu tenho um fluxo máximo? Fluxo máximo será quando esse ângulo produz um cosseno máximo. Galerinha também de Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo, falando do áudio. Como eu disse, a gente vai estar organizando daqui, viu, galerinha? Vejam daí que a gente vai estar organizando daqui também, tá bom? Beleza? E aí, jovens, quando é que eu tenho, então, um fluxo máximo? Toda vez que eu produzir um cosseno máximo. Em qual situação, professor, nós produzimos um cosseno máximo? Quando o ângulo θ, que é o ângulo entre a normal e o campo magnético, for de 0 graus. Certo? Por quê? Cosseno de zero é igual a 1. É o valor máximo desse cosseno.
Tá? Professor, então toda vez que o ângulo for de 0 graus, eu vou produzir um cosseno igual a 1 e o meu fluxo será máximo? Exatamente. Exatamente. Professor, e quando o meu fluxo ele vai ser mínimo? O fluxo será mínimo quando o ângulo for de 90 graus entre a normal e o campo magnético. Se o ângulo for de 90 graus, eu terei um cosseno igual a 0, que é igual ao cosseno de 90. Então, cosseno sendo 0, não tem fluxo. Perfeito. Se o cosseno for 0, não tem fluxo. Então, cuidado ao analisar essas situações, tá? O ângulo tem que ser entre a normal e o campo magnético. Quando é que o ângulo é máximo? Quando a normal e o campo magnético estiverem formando um ângulo de 0 graus. Quando é que o ângulo é mínimo? Quando a normal e o campo magnético estiverem formando um ângulo de 90 graus. Com um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é 0, então zero tudo, o fluxo é 0. Com um ângulo de 0 graus, o cosseno de 0 é 1. 1 vai dar o valor máximo para o fluxo. Ficaria 1 no lugar do cosseno do ângulo, vezes A vezes B. O A indicando a área. Olha só, o A indica a área. A área do condutor, se é uma espira, se é um solenoide, se é uma bobina. E o B indica o campo magnético. Beleza? O B indica o campo magnético. Professor, qual então a unidade de fluxo magnético? O fluxo magnético, no final do cálculo, nós iremos achar ele valendo em Weber. A sua unidade será o Weber, representado pelo W maiúsculo e o B minúsculo. Bom? Então, é essa expressão que vocês vão gravar. É essa expressão que vocês vão anotar. Ela que a gente vai precisar nas questõezinhas que a gente vai já resolver. Certo? Vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem essa expressão. Lembrando que a gente falou muito sobre ela na aula passada. Eu expliquei melhor, expliquei com mais detalhes na aula passada, porque foi o nosso primeiro encontro sobre esse tema. Hoje a gente está só revisando esse tema, tá? E aí eu vou partir mais para as questões na aula de hoje. A aula passada foi mais teoria. Hoje a gente vai trabalhar mais prática. Tá bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já.
A gente vai agora revisar um pouquinho sobre a questão do campo magnético com as linhas de indução. A relação entre o campo magnético, a intensidade dele, com a área, ela é uma relação inversamente proporcional. Tá? Como assim, professor? Quando a gente fala de fluxo magnético, eu quero sempre que você assemelhe, você lembre do fluxo em uma mangueira. O fluxo de água que sai de uma mangueira sem você apertar a ponta dessa mangueira é o mesmo fluxo de água que sai quando você aperta a ponta. Ou seja, o volume de água que sai sem apertar a ponta da mangueira é igual ao volume de água que sai quando você aperta a ponta. O que vai mudar, professor? A velocidade que essa água sai. Mas o fluxo permanece o mesmo. Por isso que eu coloquei aqui o seguinte. Para a área número 1, que é essa área maior, e a área número 2, que é a área menor, o fluxo de campo magnético permanece o mesmo. O que é o fluxo de campo magnético? Ele indica o número de linhas que passam por uma determinada área. Certo, Alain? O Erivelton, que está falando de Conceição do Canindé. O número de linhas permanece o mesmo. Se a gente contabilizar aqui o número de linhas nessa área 1 e relacionar com o número de linhas dessa área 2, vocês vão contabilizar o mesmo número de linhas. Em 1, você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Em 2, você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, você continua com o mesmo número de linhas. Qual a diferença? Que essas linhas agora, elas estão passando em áreas diferentes. A área 2, ela é menor quando eu comparo com a área 1. A área 1 é maior. É ou não é? A área 1 é maior, a área 2 é menor. Para manter essa igualdade, para manter esse padrão, essa proporção, eu tenho que variar o campo. Então, olhando para o campo que passa na área 1 e comparando com o campo que passa na área 2, o campo da área 1 tem que ser menor e o campo da área 2 tem que ser maior. Por quê, professor? Para que você mantenha a proporção. Aí vem o que está no quadradinho de baixo. A consequência é exatamente essa aqui. O campo 2, ele é maior que o campo 1. A intensidade do campo 2 é maior que a intensidade do campo 1. Ou seja, quanto mais unidas as linhas se encontram, maior a intensidade do campo magnético. A densidade de linhas na área 2 é maior do que a densidade de linhas na área 1. Mesmo sendo o mesmo número de linhas.
Porém, como na área 2 elas ocupam menos área, a densidade é maior. Como na área 1 elas ocupam mais área, a densidade é menor, tá? Então, o campo será menor aqui e o campo será maior nessa outra área. Beleza, jovens? Deu para entender, meus queridos? Show de bola? Tranquilos? Então, a gente aqui só fez uma relação mesmo entre área e campo para determinar onde o campo é maior, onde o campo é menor. Certo? E agora, eu vou observar em quais condições o fluxo ele varia. A gente viu isso na aula passada também. Em quais condições o fluxo varia? Olha só. Eu posso variar o fluxo se a gente variar a área, o campo e o ângulo. Então, eu posso variar o fluxo olhando para essas três grandezas. Primeiro, variando o ângulo. A gente viu que os ângulos podem mudar, né? Dependendo do ângulo que eu coloque o campo magnético e a superfície, eu vou ter um campo passando totalmente nessa área ou nem passando por essa área. A gente viu agora há pouco, olha só. Variando o ângulo, o fluxo pode ser máximo ou pode ser mínimo. Então, uma das condições para variar o fluxo, para diminuir ou aumentar esse fluxo, é variando o ângulo. Uma segunda condição é variando a área. A gente também acabou de visualizar isso. Se eu tenho uma área menor, vai ser diferente o campo magnético nessa área. Se eu tenho uma área maior, o campo magnético também será diferente nessa outra área. Então, a gente acabou de ver que, variando a área, eu também posso ter variação no fluxo. Por exemplo, um fluxo de campo numa área quadrada, numa área retangular, é diferente de um fluxo de campo numa área redonda. Certo? Então, variando o formato da área, eu também vou te dar um fluxo diferente. E, olha só, variando o campo magnético. Maior valor para o campo magnético, eu tenho mais fluxo. Foi o que eu mostrei aqui. Foi o experimento de Faraday. O experimento de Faraday, ele mostrou que aproximando o ímã, eu tinha mais linhas passando por dentro da bobina. Ou seja, eu tinha mais campo magnético na proximidade do ímã e da bobina. Afastando o ímã da bobina, as linhas que entravam dentro da bobina eram em quantidades menores, porque o ímã estava tão longe, que o campo magnético que atuava na bobina era pequeno, era fraco. Então, variando a intensidade do campo magnético, eu também vario o fluxo magnético. Todas essas três grandezas, o ângulo, a área
e o campo magnético são diretamente proporcionais ao fluxo. Então, para o fluxo ser grande, eu tenho que ter um campo magnético grande, uma área grande, um ângulo com cosseno grande. Certo? Então, o fluxo magnético, ele depende diretamente dessas três grandezas. Do ângulo, da área e do campo magnético. Certo, jovens? Novamente, como é um ponto de revisão, né, a nossa aula de hoje, eu falei com mais propriedade na aula passada. Ok? Aí você acessa a nossa plataforma lá no canal Educação e confere a aula passada com mais detalhes, que eu falei uma parte da aula só para a variação do campo magnético. Uma outra parte da aula eu falei só sobre a variação da área. E uma terceira última parte eu falei sobre a variação do ângulo. Tá bom? Agora o nosso foco serão as questões. Tá? O nosso foco agora serão as questões. Vou começar aqui com a primeira questão, primeiro exercício de fixação. E esse primeiro exercício eu comentei agora há pouco sobre ele. Ele diz assim: a figura a seguir mostra o tubo de linhas de indução do campo magnético em um ímã que gera fora dele esse campo magnético aqui. Esse campo magnético é gerado. Tá? Então, galerinha, eu tenho o seguinte. Eu tenho linhas de indução nessa área 2 e tenho linhas de indução nessa área menorzinha 1. O que ele pede? Olha só. Nas seções 1 e 2, ou seja, nas áreas 1 e 2, compare o fluxo de indução magnética, o fluxo magnético 1 e 2. Ou seja, qual é maior, qual é menor, ou se eles são iguais. O fluxo magnético 1 é maior que o 2? O 2 é maior que o 1? Ou eles são iguais? Eu vou te dar um minutinho aí para você pensar, tá? Um minutinho na letra A. O que vocês acham? Lembra da historinha lá da mangueira, né?
na área pequena e na área grande, a vazão da água permanece a mesma. Não é não? A vazão da água permanece a mesma quantidade de água que sai na área 1 é a mesma quantidade que sai na área 2. Então, a letra A, você tem um fluxo igual. O fluxo de 1 é igual ao fluxo de 2. O fluxo permanece o mesmo. Olha só. Olha aí. O fluxo permanece o mesmo. Professor, como é que eu vou medir o fluxo? O número de linhas. Contabiliza o número de linhas. Qual é o número de linhas que passa na área 1? 3 linhas. Qual é o número de linhas que passa na área 2? 3 linhas também. Então, o fluxo será o mesmo. Agora, olha só. Olha o que eu falei aqui. O fluxo é o mesmo, né não? O fluxo é o mesmo. Olha lá para cima. Fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Beleza? Fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Agora, as intensidades de B1 e B2. B1 é o campo magnético na área 1. B2 é o campo magnético na área 2. E agora? O que vocês acham? O que vocês acham agora do campo magnético? Érica, sim, quando eu relaciono dessa maneira que ele colocou, olha o número de linhas. O fluxo ele vai indicar o número de linhas que passa por essa área. Então, olha o desenho. Você vai olhar de acordo com esse desenho aí. Não é que o fluxo sempre vai ser o mesmo. É que pela imagem, pela situação, o número de linhas é o mesmo para esse caso. Tanto que passa na área 1 quanto que passa na área 2. Então, se o número de linhas é o mesmo, portanto, o fluxo também será o mesmo. Ok? E aí, jovens, eu tenho que relacionar agora só com o campo magnético. Olha só. Qual é a fórmula do fluxo? Campo vezes a área. Então, vou fazer isso para os dois. Campo vezes a área. Vou fazer isso para os dois fluxos. A mesma relação que eu fiz quando eu estava falando da teoria. A área 2, aqui para essa situação, é maior. E a área 1, para essa situação aqui, ela é a menor área. Então, Érica, considerando que o fluxo é o mesmo, como a gente respondeu na letra A, galerinha de Campo Largo, galerinha de Uruçuí, considerando que o fluxo é o mesmo. Por que o fluxo é o mesmo, professor? O número de linhas que passa nessa área 1 são 3 linhas. Que passa na área 2 também são 3 linhas. Como o fluxo é o número de linhas de campo magnético que passam por uma área, então, por isso que o fluxo é o mesmo. Mas isso não quer dizer que o campo seja o mesmo, não. É o que eu vou fazer na letra B. Como a área 2 é maior que a área 1,
partindo dessa ideia, para manter a proporcionalidade, o campo 2 tem que ser menor e o campo 1 tem que ser maior. Então a resposta está aí. O campo 1, ele é maior que o campo 2. O campo 1 é maior que o campo 2. Então, toda vez que as linhas estão mais unidas, o campo será mais intenso. Toda vez que as linhas estão mais separadas, o campo será menos intenso. Conseguiram entender, jovens? Deu para entender? Show de bola? Galerinha aí dos polos. Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo. Galerinha de Pajeú. Pimenteiras. Ok, né? Prontinho. Então vamos lá. Continuando aqui, galerinha, vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão diz assim: uma espira quadrada de 2 metros de lado está totalmente imersa em um campo de indução magnética, uniforme e constante, de intensidade 4 Tesla. 40 não, 4 Tesla. Então, olha o que ele já me deu, já me informou. Ele disse que a espira tem 2 metros de lado e ela tem uma área quadrada. O campo que atua nessa espira tem uma intensidade de 4 Tesla. E isso, a área vai ser lado ao quadrado. Muito bem, Érica. Calcule o fluxo magnético quando a espira é perpendicular às linhas de campo magnético. Olha só, a espira é perpendicular às linhas de campo magnético. Então, veja só, jovens. Para essa situação A, eu vou considerar o caso em que eu tenha linhas de campo perpendicular à espira. Então, veja só. Na letra A, nós temos a seguinte representação. Eu tenho uma espira quadrada e essa espira, ela está perpendicular ao campo magnético. A superfície da espira está aqui, na vertical, o campo magnético na horizontal. Então, o ângulo entre a espira e o campo magnético é de 90 graus. Só que eu não tenho que olhar para a espira e o campo. Eu tenho que olhar para quem? Para a normal e o campo. A normal está bem aqui, jovens. A normal sempre é perpendicular à superfície da espira. A normal sempre é perpendicular à superfície da espira. Então, agora eu já sei dizer qual é o ângulo entre a normal e o campo magnético, não sei? Qual é o ângulo que seria entre a normal e o campo magnético? Qual seria o ângulo que eu vou usar?
o ângulo é de 0 graus. O ângulo é de 0 graus. Como o ângulo é 0 graus, o cosseno é quanto, jovens? É 1. Érica, eu tenho que olhar entre a normal e o campo. O ângulo entre a normal e o campo. Tá? É entre a normal e o campo. A questão falou que a espira é perpendicular ao campo. Porém, a normal também é perpendicular ao campo. Então, como eu tenho normal e campo, as duas perpendiculares à espira, então o ângulo entre elas duas, veja só, é 0 graus. As duas são retas paralelas e estão orientadas para o mesmo lado. Por isso que o ângulo é 0 graus entre elas. Então, o campo é perpendicular à espira e a normal também é perpendicular à espira. Ou seja, as duas, olhando campo e normal, são paralelas. Cosseno, que eu vou usar é o cosseno de 0. Para o caso B, vamos lá. Olha o caso B. Plano da espira é paralelo às linhas de indução. Ou seja, nesse caso B, o plano da espira é paralelo às próprias linhas do campo magnético. Então, na situação da letra B, eu vou ter, por exemplo, a espira aqui na horizontal e as linhas de campo magnético também são horizontais. Quando eu olho para a normal, para onde está orientada a normal? A normal sempre sai da superfície da espira. E a normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície da espira. Então, agora, o cosseno que eu vou usar aqui na situação da letra B será o cosseno de 90 graus. Porque o ângulo entre o campo magnético, que são as setas azuis, e a normal, que são as que é a seta preta, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, entre as setas pretas e as setas azuis, eu tenho um ângulo de 90 graus. Não tem nenhuma linha atravessando, exatamente. Todas as linhas estão passando por cima, estão passando por baixo, pela lateral, mas nenhuma está entrando no centro da espira. Certo? O que a gente vai fazer então logo? De cara, antes de resolver qual é o valor do fluxo, eu tenho que achar a área. Certo? Ele disse que eu tenho um quadrado de lado 2. Eu tenho um quadrado cujo lado é 2 metros. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. A área, então, jovens, será 2 ao quadrado. A área será 4 metros quadrados. Essa é a área. E agora, professor, na letra A, eu vou calcular o fluxo. O fluxo será fluxo igual a B, que é o campo,
vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O campo, a questão disse que vale 4. A área nós encontramos igual a 4. E o cosseno que eu vou usar é o cosseno de 0. Então o fluxo ficaria 4 vezes 4 vezes o cosseno de 0, que é 1. Esse fluxo, então, seria de quanto? De 16 Weber. Esse fluxo aqui é o fluxo máximo. Esse fluxo é o fluxo máximo. Professor, e no caso da letra B? O caso da letra B é o mais difícil, ó. O caso da letra B, olha só. Vou só trocar aqui o cosseno, porque o cosseno de 90 é 0, né? Olha o caso da letra B. Fluxo será o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O fluxo será 4 do campo, 4 da área, vezes o cosseno de 90, que é 0. Olha aí. O fluxo, então, jovem, será nulo. O fluxo será nulo. Para o caso da letra B. Beleza? Bom, meus queridos, a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje, tá? Na próxima aula, na aula da quinta-feira, a gente retoma um pouquinho mais sobre esse tema. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre ele através de questões. E, como nós temos 2 horários, a gente vai abordar também um outro tema, que é a lei de Faraday, certo? Nos encontramos quinta-feira e até o próximo encontro. Tchau, tchau!